é o quadro De Olho na Educação e olha, hoje a gente vai falar sobre a PEC 206. Eu estou aqui com o Matheus, que é pesquisador ligado à área de educação. Tudo bem, Matheus? Opa, tudo bem, André? E com você? Beleza. Bom, Matheus, então, primeira coisa para o pessoal que está em casa entender, fale um pouquinho sobre a PEC 206. Então, a PEC que foi discutida durante a semana passada, ela tem a proposta principal de instaurar a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, tanto as universidades federais quanto as estaduais, assim como aqui na Unicamp. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar sobre a proposta da lei é que o que foi discutido e conversado e defendido nas redes sociais foi um pouco diferente daquilo que está escrito na própria proposta da lei. Na proposta da lei, ela está escrito bem detalhado em que se instaure a cobrança do pagamento de mensalidade para os alunos que ingressarem em cursos de graduação nas universidades públicas e que aqueles alunos que conseguirem comprovar baixa renda, comprovar que não conseguem pagar essa mensalidade, sejam isentos dessa cobrança. E aí é interessante porque o que foi debatido, conversado e defendido nas redes sociais é que o projeto de lei ele fosse cobrado apenas para alguns alunos e que esses alunos que tivessem uma renda um pouco maior que pagassem uma mensalidade. E na verdade o projeto de lei ele faz completamente o oposto. Ele cobra de todos o projeto diz que vai ser cobrado de todos os estudantes e aqueles que comprovarem que não conseguem pagar, que se isentem dessa cobrança de mensalidade. Bom, e você que não é pesquisador ligado, como eu disse, à área da educação, o que pensa sobre isso? Então, eu acho que é importante porque a pauta da PEC, ela tem um início numa discussão interessante sobre quem acessa a universidade pública, mas ela acaba se desviando sobre essa temática, criando, na verdade, uma burocratização para as pessoas que forem ingressar para a universidade pública. Aqueles que ingressarem vão precisar entrar em secretarias, entrar em outros momentos dentro da universidade, conseguir trazer um volume muito grande de documentos comprovando uma baixa renda, para aí começar a ser isento desse pagamento. Sendo que, na verdade, o que a gente precisa é acolher essas pessoas de baixa renda que conseguem ingressar no vestibular e trazer mais propostas de permanência e trazer políticas públicas que sejam voltadas para a manutenção dessas pessoas na universidade. E o que a PEC faz é o oposto, é criar mais uma burocracia para essas pessoas que, caso elas não consigam pagar a universidade pública, passem por todo um processo de comprovação e aí sim comece a pagar. E dependendo do tempo, pode ser que gere mais desistências e exclua mais pessoas da universidade pública. Bom, então quer dizer, às vezes o que pode parecer, não, de repente isso vai facilitar para tirar um pouquinho essa questão da elite e tudo mais, pode ser o oposto, é isso, Matheus? Perfeitamente, André. Eu acho que assim, o que a gente discutiu e dentro das pesquisas entendemos é que a questão da elitização, ela tem uma origem histórica e que ela é interessante de ser debatido e precisa estar dentro do Congresso, ela precisa estar no debate público em relação a quem frequenta a universidade pública. Mas hoje as pesquisas já mostram que o último censo dos alunos de graduação mostram que uma grande parcela dos alunos dentro das universidades, principalmente as universidades federais, já são advindos das classes mais baixas. Então isso que é pensado... Mudou a realidade. Né? Exatamente, mudou. E que, na verdade, o que a gente precisa entender é que essa elitização ela é muito mais sobre a permanência e quem consegue se manter nas universidades públicas e quem consegue dedicar o tempo para passar no vestibular. Então eu acho que essa questão da elitização, ela já mudou, mas ela precisa, obviamente, ser debatida. Ela precisa estar. É um assunto extremamente importante. Exato. E que... O que você pensa e está colocando é a forma como está sendo debatido isso, o que oferece, né? Exato. Porque quando a gente pensa na elitização da universidade pública, nós temos que pensar que as pessoas de baixa renda, as pessoas que geralmente não têm o acesso, que não vêm à universidade como seu local de pertencimento, essas pessoas precisam ter políticas públicas destinadas à sua permanência e ao seu acesso.
Então, principalmente o debate ser colocado no vestibular, então pensarmos como que o vestibular ele é estruturado, quem consegue se dedicar ao estudo para o vestibular, e assim que essas pessoas consigam entrar na universidade pública, que elas consigam se manter. Então aí entram as políticas de permanência, como moradia, como alimentação e como bolsas de estudo e de pesquisa. Bom, você acha que isso de certa maneira também poderia inibir, às vezes, uma pessoa de baixa renda a tentar entrar? A gente está aqui na Unicamp, né? Na Unicamp, por exemplo, por questões burocráticas, essa questão que você falou de apresentar inúmeros documentos, de repente poderia inibir a pessoa de... Com certeza inibiria. Eu digo porque dentro de eu já trabalho há muito tempo com cursinhos populares, e dentro desses cursinhos populares a maior realidade dos nossos alunos é justamente essa. Eles procuram a universidade pública por justamente saber que é a universidade que, precisando pagar por moradia, alimentação do nosso cotidiano, não vai precisar pagar pela mensalidade. E a procura da universidade por esses alunos, pela universidade pública por esses alunos, é justamente porque eles sabem que não vai precisar pagar. Precisando ingressar e passar por toda essa burocracia de comprovar que não precisa pagar, com certeza afastaria uma parcela da população que já não se vê pertencente à universidade pública. Então a gente precisa criar meios legais e meios dentro da esfera pública e dentro do legislativo nacional que garanta que essas pessoas se vejam pertencentes à universidade pública e não criar outras barreiras que façam essas pessoas olharem para a universidade e falar: talvez esse lugar não seja para mim. Qual seria, na sua opinião, Matheus, você que é um estudioso, um pesquisador desse assunto, para tentar, de repente, resolver essa questão? Eu acho que o principal ponto para iniciar essa conversa é o acesso à universidade pública. Hoje, quando a gente fala de acesso à universidade pública, nós falamos principalmente nos vestibulares, aqui nas universidades estaduais paulistas, ou a FUVEST, a CONVEST, a VUNESP para entrar na USP, na Unesp, na Unicamp, e o Enem para as universidades federais. Criar esse tipo de prova dos vestibulares, o vestibular, quando um aluno olha para o vestibular, ele vê uma barreira, porque ele entende que precisa dedicar um tempo, precisa dedicar um momento da vida para o estudo dessa prova. Então, ter a possibilidade desse estudo é garantido para uma população. Então, existe uma parcela da população que consegue, existe uma parcela dos alunos que consegue se dedicar e consegue desprender um dinheiro familiar para um pagamento de um cursinho pré-vestibular, por exemplo. Então, eu acho que aumentar o acesso, então criar mais universidades e criar principalmente formas de que o vestibular seja mais acessível, e não uma prova de conhecimentos muito técnicos e específicos, é um ponto inicial, juntamente com o que a gente já tem atualmente com as políticas de cotas raciais e cotas para alunos de escolas públicas. Então, quando nós garantimos que os alunos das escolas públicas olhem e tenham uma vaga garantida para eles, eles comecem a se interessar cada vez mais em ingressar na universidade pública e ter o seu diploma de ensino superior. Como que essa questão que envolve a PEC 206 repercutiu entre os estudantes, principalmente hoje, das universidades públicas? Ela repercutiu de uma maneira muito ambígua, né? Eu acho que, principalmente, os universitários, eles olharam e se sentiram ofendidos, se sentiram atacados, melhor dizendo. Os universitários se sentiram atacados porque é uma forma de tirar uma garantia de um direito público da educação superior e colocar uma barreira financeira. Então, a maior parcela dos universitários sentiu como um afastamento e como essa tentativa de criar uma elitização de fato para a universidade e fazer com que a universidade seja garantida apenas para aqueles que possam pagar. E por mais que exista e existiu dentro das redes sociais e durante todo o dia que foi debatido a PEC 206, que não aconteceria isso, a gente consegue ver similarmente com outras políticas públicas de permanência que essa burocratização acaba afastando os universitários. Então, dentro do meio
da universidade pública, vendo como essas políticas de burocratização acontecem, a gente percebe que isso aconteceria também com essa proposta da cobrança de mensalidade. Então, dentro do meio universitário, foi percebido muito claramente que seria uma forma de afastar uma parcela da população que iria olhar para o vestibular, olhar para a mensalidade, olhar para um deslocamento, por exemplo, até uma cidade universitária, ver todos esses fatores e falar, isso não é para mim. É verdade, mas alguma coisa que você queira colocar para a gente concluir a entrevista, esse bate-papo importante aqui, né? O quadro De Olho na Educação. Não, com certeza. Eu acho que o principal é que o debate da PEC 206, ela foi focada para os alunos de graduação. Então, quem ingressa para fazer um curso de ensino superior. Quando nós olhamos para a pós-graduação, o mestrado e o doutorado, nós temos uma outra abordagem que precisa ser observado e que, caso essa PEC também acessasse tanto os cursos de mestrado quanto de doutorado, seria ainda pior, porque hoje a grande parcela do desenvolvimento da pesquisa científica e todo o trabalho que nós tivemos dentro das universidades para o desenvolvimento das vacinas e da divulgação científica em relação à Covid-19 foram feitas principalmente com alunos do mestrado e doutorado, e que esses alunos eles precisam, na verdade, ter uma regulamentação maior em relação ao seu trabalho e um pagamento do seu trabalho condizente com aquilo que é feito. E que se essa lógica acessa a pós-graduação, o desenvolvimento científico, tecnológico brasileiro sofreria de uma forma gritante. Seria muito problemático para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Então, nós focamos o debate muito no ensino de graduação, porque era onde a lei acessava, mas ela pode expandir também para a pós-graduação, e que seria ainda mais problemático e ainda seria um ataque ainda pior à universidade pública. Valeu, muito obrigado pela entrevista, Matheus. Opa, eu que agradeço, André. Obrigado pelo espaço. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.